Fala, agentes de segurança, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar sobre um tema que eu considero seja muito importante. Aliás, eu ouso dizer, não fosse por esse tópico, não existiria a área de segurança da informação, não existiria cibersegurança e tantas outras disciplinas que existem hoje de segurança. Por quê? Porque sem vulnerabilidade não existe a necessidade de implementarmos controle e pensarmos em estratégia de segurança. Eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais simples, fazendo uma analogia com a nossa residência, com a nossa casa, com o nosso apartamento, enfim. Quando a gente pensa na necessidade de segurança para a nossa casa, para o nosso apartamento, para o condomínio, a gente só pensa em controle de segurança porque existe má intenção, porque existem pessoas que a gente gostaria que não tivessem acesso à nossa casa, ao nosso apartamento, à nossa residência, ao nosso condomínio, o que quer que seja. Seja porque a gente não quer receber, às vezes, visita a todo momento, não quer que pessoas tenham livre acesso à nossa casa, à nossa residência, seja porque existem pessoas mal intencionadas, que querem roubar, que querem fazer coisas que não são boas, que podem nos trazer uma série de prejuízos, incluindo financeiro, não só financeiro. Então, quando a gente pensa em mecanismos de proteção, é porque existe, por outro lado, ameaças. Porque existe a possibilidade de que alguém venha acessar, venha fazer uso, e isso pode nos trazer algum tipo de prejuízo. E quando a gente fala de segurança da informação ou de cibersegurança, a analogia aqui, ela cabe muito bem. Em segurança, vulnerabilidade e falha de segurança são basicamente sinônimos. E significa uma fraqueza que reduz a garantia da informação de um sistema. Fazendo um parênteses aqui, lembre, quais são os 3 pilares de segurança? Confidencialidade, disponibilidade, integridade. Portanto, se alguma fraqueza existente diminuir ou vier a ferir um desses 3 pilares, fazendo com que eu não seja capaz de garantir que um dado sensível, e que deve ser conhecido só por um conjunto limitado de pessoas, se torne público ou venha a ser conhecida por pessoas não autorizadas, eu não consigo ter a garantia da informação. Se eu não sou capaz de manter a disponibilidade daquele dado, daquela informação, quando ela é necessária, eu não consigo, eu reduzo a garantia da informação. Quando eu não consigo garantir que apenas pessoas autorizadas façam alterações, manuseiem aqueles dados, eu logicamente reduzo a garantia da informação. Então, quando eu tenho uma fraqueza que dificulta essa garantia, logo eu tenho uma vulnerabilidade. E isso passa a ser um problema quando essencialmente juntam-se 3 fatores. A brecha ou falha, no meu sistema, a possibilidade de acesso à falha, porque só a existência da falha não necessariamente representa um problema. Se eu tenho controles que dificultam ou que inibem o acesso àquela falha, logo ela não pode ser explorada, que é o último fator. Agente com capacidade de explorar aquela falha. Porque imagine, voltando agora a fazer uma analogia, imagine você tem um apartamento num prédio de 20 andares, o seu apartamento está no 18º andar. E dentro dos seus mecanismos de controle tem uma série de fatores que dificultam a entrada. Mas você tem uma janela que não tem tranca no 18º andar. Bom, isso é um problema? Essa vulnerabilidade, ela realmente pode me expor? Depende. Se alguém conseguir escalar, se alguém tiver a habilidade para escalar uma janela do 8º andar, bom, então você tem um problema. Você tem um risco. Quando a gente fala de brecha, possibilidade de acesso, capacidade de explorar, a gente está falando aqui de risco. Então você tem um risco.
de maior ou menor possibilidade. Percebe? Então, basicamente, uma vulnerabilidade ela passa a se tornar um problema quando eu tenho encontro desses três fatores. A vulnerabilidade também é conhecida como superfície de ataque. Vocês vão ver essas expressões em muitos artigos, em muitas falas, né? Superfície de ataque e vulnerabilidade, aqui eu estou falando basicamente da mesma coisa. E quando acontece a exploração dessa vulnerabilidade, nós basicamente chamamos isso de violação de segurança, ou seja, todos os meus mecanismos não foram capazes de barrar a exploração daquela vulnerabilidade. Isso também pode ser conhecido como incidente de segurança. Levando para o contexto um pouco mais didático, um pouco mais teórico, a principal norma de gestão de segurança da informação, a ISO 27001, traz a seguinte definição: vulnerabilidades são fraquezas de um ativo, abre parênteses. Ativo, eu estou falando aqui de tecnologia, posso estar falando de processos, posso estar falando de ambiente ou posso estar falando de pessoas. Ativo é qualquer item que se enquadre nesses conjuntos que em algum momento manuseiem, manipulem, armazenem, processem, etc. informações. Então, vulnerabilidades são fraquezas de um ativo que poderia ser potencialmente explorado por uma ou mais ameaças, quando aqueles três fatores que eu compartilhei antes, eles se materializam. As vulnerabilidades de segurança elas podem surgir basicamente de duas razões: falta de conhecimento das pessoas, quando elas definem controles, quando elas desenvolvem software, quando elas manuseiam os dados, enfim. Uso inadequado de sistemas, e aí tanto faz se é de maneira acidental ou intencional. Imaginem, por exemplo, um determinado site institucional. O site institucional ele existe para que aproxime, ou perfis de redes sociais, também cabe aqui, mas eles basicamente existem para aproximar as empresas de seus clientes, correto? Mas e se alguém autorizado a fazer publicações em nome da empresa, colocar informações confidenciais e publicar isso? Isso é um incidente. Pode ter feito isso de maneira acidental. Exemplo, alguém que está trabalhando da sua casa e resolve fazer um post, por exemplo, numa rede social, tira lá uma foto e na tela tem informações confidenciais. Ele faz essa publicação no seu post pessoal e muitas pessoas têm acesso a isso. Isso provavelmente foi acidental. Pode ter sido intencional também. Alguém mal intencionado está chateado com a empresa ou seja lá pelo motivo que for, né? Não quero entrar aqui no mérito da razão, mas vem e divulga dados que são sensíveis da companhia, uma folha de pagamento, o endereço de algumas pessoas, enfim, né? Tantos dados que são considerados sensíveis. Hoje a gente tem a LGPD que protegem os dados pessoais e pessoais sensíveis. Imagine a divulgação disso de maneira acidental ou intencional. E quando essas vulnerabilidades elas surgem? Elas podem surgir a qualquer momento. Na concepção, quando eu estou pensando num sistema, quando eu estou pensando num processo, né, quando eu crio alguma coisa e não levo em consideração todos os mecanismos de proteção, mecanismos de segurança, eu posso estar criando algo com vulnerabilidade. Quando eu desenvolvo a aplicação propriamente, né, ou um processo, ou um ambiente, quando eu treino as pessoas e eu não levo em consideração alguns controles importantes, eu posso estar criando algo com vulnerabilidade. No momento que eu implemento um processo, que eu implemento um sistema, que eu abro o acesso de determinado ambiente, eu posso estar fazendo alguma coisa e esquecer ou intencionalmente não fazer algo que poderia trazer maior nível de segurança e com isso eu conviver com uma vulnerabilidade. Quando eu estou fazendo alguma alteração
no meu ambiente, numa porta, num sistema, configurando um sistema que já está no ar, fazendo alguma mudança, né? Eu posso estar naquele momento abrindo uma brecha, abrindo uma nova vulnerabilidade. No dia a dia, na execução, na operação, né, de um ativo, qualquer um daqueles tipos de ativo, ou até mesmo de um controle. Estou manuseando e de repente eu crio uma brecha, eu crio uma vulnerabilidade acidentalmente ou não, porque eu não levei em consideração todos os mecanismos, todos os riscos. Então, nesses momentos, em qualquer um deles, pode surgir uma vulnerabilidade. E para encerrar esse tópico, gostaria de trazer as principais categorias, aqui de uma forma bastante ampla, tá? Que podem, de certa forma, comprometer a segurança. Vulnerabilidade nos mecanismos de controle de acessos. Lembrem que é preciso o acesso à vulnerabilidade e, né, um ator ali, alguém que possa explorar essa vulnerabilidade. Então, se eu tenho uma fragilidade num mecanismo de controle de acesso, seja ele da minha rede, da minha aplicação, do meu ambiente, um documento que está em determinado lugar na minha rede, ou armazenado em algum site, ou físico mesmo, né? Se eu tenho alguma fragilidade num desses mecanismos de controle de acesso, isso pode ser inserido dentro de uma categoria de vulnerabilidade. Se eu tenho vulnerabilidade nas minhas aplicações ou nos meus sistemas, no momento do desenvolvimento, quando é codificado aquele sistema que visa, obviamente, atender alguma necessidade de negócio ou uma necessidade operacional, dia a dia, de alguma área, por exemplo, mas ela pode nascer, no momento de uma alteração, ter vulnerabilidades. Vulnerabilidade nos processos, quando eu defino como as áreas vão manusear os dados, os sistemas, o ambiente, como vai funcionar determinada rotina operacional. Se eu não levar em consideração todos os controles, eu posso criar vulnerabilidades e conviver com elas e eventualmente posso ter a exploração. E falha humana, né? Em qualquer momento em que as pessoas manuseiem a informação, manuseiem os sistemas, manuseiem os ambientes ou na execução dos processos, pode acontecer uma vulnerabilidade. Então eu preciso levar em consideração tudo isso quando eu falo de criação de uma estratégia de segurança e, portanto, de proteção, de detecção, de resposta. Eu preciso levar em consideração esses grandes grupos de vulnerabilidades. Beleza, pessoal? O que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve, compartilhe este post com outras pessoas, pois dessa forma eu tenho certeza que a gente pode ampliar, né, a maturidade e, portanto, a cultura de segurança da informação. Combinado? Até a próxima!